Integral de 0 até raiz de 5 de 1 sobre x ao quadrado mais 5 dx. Essa integral é uma que a gente pode fazer. A integral indefinida, a gente poderia fazer aqui por substituição trigonométrica ou por substituição simples. Só que essa a gente já deduziu dos dois jeitos. De substituição simples, a gente colocaria o 5 em evidência para aqui virar 1 e aí usar que isso vai ser arco tangente. Só que a gente já deduziu, na verdade, de modo mais geral ainda, que se aqui tivesse um K ao quadrado, essa aparece muito, gente. Por isso que tem que otimizar o tempo mesmo. Já tem que olhar e saber que ela é uma integral conhecida. Ah, mas é muito difícil memorizar isso tudo. No primeiro momento é mesmo. A gente fica memorizando vários, mas a ideia é usar tanto, igual aqueles verbos impossíveis lá de inglês. Aí quem estuda inglês, que é, né, não é o meu caso, mas tem que ir memorizando esses trem, vai usando, né? É uma ferramenta, é para usar. Ah, mas no caso, se esqueceu, vai lá e consulta, mas tem que ter ideia de que isso aqui existe. Seria completamente diferente o exercício se aqui fosse um menos. Se aqui fosse um menos, era para fatorar o denominador, usar frações parciais, mas como é mais, não dá para fatorar, isso aqui não tem raízes reais, então isso aqui é arco tangente, então essas coisas têm que ficar claras. Então, a integral definida é uma integral de número a número. Para a gente usar o teorema fundamental do cálculo, a gente precisa conhecer uma primitiva dessa função daqui de dentro. E a gente conhece, ó. Quem é uma primitiva daquela função? O meu k ali, ó, k ao quadrado é 5. Então, o meu k é raiz de 5. O meu k é raiz de 5. Isso aqui é para k positivo, tá, gente? Essa regrinha que eu escrevi aqui é para k positivo. Então, isso aqui vai ficar arco tangente de x sobre raiz de 5. Achei uma primitiva. O que o teorema fundamental do cálculo fala? Que a gente vai pegar isso aqui e vai substituir agora nos limites de integração. Eu não posso esquecer de colocar esse 0 até 5 ali, porque se a gente esquecer, a gente está dizendo que a nossa integral indefinida é uma função, a integral definida é um número. Então, se eu apago isso, ela fica sendo uma função, o que é falso. A definida é um número, a de número a número aqui vai ser um limite de um somatório, lá por trás, no fundo, né? O que a gente fez aqui é usar o teorema fundamental do cálculo. Então, o teorema fundamental do cálculo, essa aqui era uma integral elementar, ficou arco tangente. Agora eu substituo no limite superior, raiz de 5 sobre raiz de 5, menos, substituo no limite inferior, substituo no zero. Então, é pegar mesmo os valores. Quem que é esse raiz de 5 que está aqui em cima? Ele entrou no lugar do x. Ele entrou no lugar do x. Quem que é esse zero que está aqui? Entrou no lugar do x. Então, substitui no de cima menos substitui no de baixo. Com certeza, se esse exercício fosse um exercício do livro, a resposta dele não seria essa. Seria 1 sobre raiz de 5, π sobre 4. Por quê? Porque raiz de 5 sobre raiz de 5 é 1. E o ângulo que é tangente dá 1, ou seja, o arco tangente de 1 é π sobre 4, que é o antigo 45 graus, que a gente não usa mais em graus. Arco tangente de 0 é 0, então aqui ficaria menos 0, ou seja, a resposta seria π sobre 4 raiz de 5. Um número, se é de número a número, a integral definida, ela tem que dar um número. E isso aqui é uma coisa muito importante. Quem, em algum passo, se eu apagasse isso aqui, ó, ela virou uma função de x, um número. É igual? Não é igual. Então, eu não posso apagar aquilo ali. Esses números aqui está dizendo, vou substituir daqui a pouco. É fundamental essa notação de que vamos ter que substituir em algum momento. Tá? Então, não deixem isso aqui para lá. Além disso, uma integral igual a essa aqui, ó, integral de 1 até 2 de cosseno de x ao cubo vezes x ao quadrado dx. Então, essa função que está aqui dentro, é em relação a x também. A gente vai precisar de achar uma primitiva dela para usar o teorema fundamental do cálculo. Então, para fazer isso, nem sempre é possível, né? A gente já sabe, por exemplo, essa função aqui, ó, ela não tem uma primitiva elementar. Hoje a gente até sabe que ela tem uma primitiva, que se eu colocasse aqui assim, ó, isso aqui é uma função de y, então ela tem primitiva, né? A função f, a derivada de f de y aqui é isso aqui. Então, aquela função, ela tem uma primitiva, mas é uma primitiva construída em cima de uma integral. Só que a gente quer a primitiva elementar, a primitiva que a gente acha pelas técnicas de integração e tal.
Então, essa função aqui, para usar o teorema fundamental do cálculo, a gente precisa fazer uma substituição. Então, precisa, ó, esse aqui é cosseno de uma função x ao cubo. Esse x ao quadrado que está aqui vai possibilitar que a gente substitua. Então, se a gente chamar de w o x ao cubo, a derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado dx. Então, esse 3 que está aqui, eu posso escrever 1/3 de dw é igual a x ao quadrado dx. Então, esse x ao quadrado dx vai virar 1/3 de dw. A nossa substituição vai ter dado certo, né? A gente vai ter conseguido substituir, ó. Vai ficar cosseno de w, 1/3 de dw. Se 1/3 é constante, ele pode sair da integral. Agora, muitas pessoas vêm aqui e colocam de 1 até 2. É falso, viu, gente? Quem varia de 1 até 2 é o x. Quando eu mudei de variável, se está variando de 1 até 2, não é o x mais, é w. Então, não está certo. Como é que eu faço, então, para eu poder escrever uma igualdade certa aqui? Tem duas formas. Uma forma é você dizer assim, olha, eu vou colocar aqui que é um A até B, que eu não quero calcular, mas eu não posso deixar sem ninguém. Se eu deixar sem ninguém, eu estou dizendo que é uma função de W. E, na verdade, eu sei que é um número, porque é a integral definida lá no início do exercício, se existe, isso aqui é um número. Esse número pode representar a área, essa função é não negativa, esse número é um número. Beleza. Então, eu posso colocar aqui de A até B, aí resolvo a integral indefinida. Quem que derivando da cosseno? Ah, é seno. Então, achei a integral indefinida. Ah, vou substituir no A e no B. Ah, mas eu ainda não sei quem é A e B, volto para a variável. Quem que é a variável inicial? X. Então, aqui vai ficar x ao cubo. Agora, como voltou para x, o x variava de 1 até 2. E o que a gente vai fazer é substituir no 1 e no 2. Então, substituindo no 1 e no 2, vai ficar aqui 1/3. Substitui no 2, vai ficar seno 2 ao cubo, 8. Menos seno 1 ao cubo, 1. Agora, acabou o exercício. Esse é um dos jeitos de fazer esse exercício. Agora, tá certo esse jeito. A gente não quis achar aonde o W varia. A gente não quis achar onde o W variava. Só que tem um jeito de fazer que é usando a substituição, que foi o que a gente fez. A gente usar a substituição aqui, ó, eu estou com uma substituição, estou com uma integral de A até B, uma função composta, e aqui eu tenho a derivada dessa função. Essa derivada tem que ser contínua nesse intervalo AB que a gente está estudando. E a nossa função f tem que ser contínua nesse lugar que ela é calculada aqui na G. Então, com essas hipóteses, o que a gente pode fazer? A nossa, ali ficou f de u, du, aqui f de w, dw, né? Se a gente chamar isso aqui de u, ali é o du, ó. O que a gente faz para achar o novo limite de integração? Pega o a e substitui aqui e acha o g de a. Então, como assim? Nesse exercício, chamou o u de g de x. E o du foi a derivada desse g de x, que é a g' de x dx. Então, deu certo a substituição. O que fez com o a? O a foi substituído aqui no g, virou g de a. O u está variando de g de a até g de b. Independente de qual for o maior ou qual for o menor, viu, gente? Porque se a função fosse decrescente, a função g fosse decrescente, se aqui fosse de 1 até 2, aqui, no caso, a gente poderia ter achado de 3 até 1. E aí não está em nada errado, era para manter mesmo. O 1, o A é levado no G de A, o B é levado no G de B. Então é para manter essa ordem. Nesse nosso caso anterior, então, como é que ficaria ao invés de colocar aquele A e B que eu não quero calcular? A gente viria nesse passo e falar assim, ó, o 1 é elevado em quem? O 1 é elevado no 1 ao cubo. 1 ao cubo dá 1. O 2 é elevado em quem? O 2 é elevado no 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8. Então, aqui a gente substituiria de 1 até 8 e esse substituir seno de 8 menos seno de 1. É a mesma conta. A gente fez essa conta do elevar ao cubo, a gente fez dentro do seno. O que é pedido para fazer é para fazer antes. Ó, o 1 é elevado no 1 ao cubo, o 2 é elevado no 2 ao cubo. É para manter a ordem. Manter essa ordem.